Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, como está? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, boa tarde, Cássia, ouvintes, espectadores. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, movimentações no Congresso lá em Brasília, foi aprovada a medida provisória 1185, é aquela que cobra imposto, aumenta a arrecadação de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, numa série de operações que não vem ao caso aqui. E, bom, está discutindo ainda a reforma tributária, né? E o seu ponto, o seu artigo de hoje na coluna, no Globo, é que trata-se de um semipresidencialismo já em vigor, isto é, o poder do Congresso está muito fortalecido, né? Era um pouquinho que a gente teve um problema aqui na conexão com a Vera, ela está por telefone e a linha caiu. A gente está ligando novamente para que a Vera possa falar a respeito desse assunto que você estava introduzindo. Aliás, a Vera também abordou essa questão no Jornal Globo. Agora sim, Vera Magalhães de volta, justamente quando Carlos Alberto estava falando, Vera, de o Congresso já ter conseguido, de alguma maneira, como você pontuou, ter aprovado uma espécie de semipresidencialismo na prática. É bem impressionante isso, Cássia e Sardenberg, porque não se votou nenhuma emenda à Constituição para se estabelecer o semipresidencialismo, que era até uma ideia defendida por alguns políticos, principalmente o ex-presidente Michel Temer, também pelo ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo, mas na prática ele está vigorando, porque hoje o Congresso tem uma enorme influência sobre a destinação de recursos orçamentários, eu diria até comparável com a do Executivo. E na definição da pauta, do que se vota e quando se vota, a prerrogativa hoje é muito mais dos senadores e deputados, sobretudo da Câmara na configuração atual, do que do próprio Executivo. Tanto a articulação política quanto a equipe do Ministério da Fazenda ficam muito reféns do timing e da conveniência e das condições impostos pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado. É o que está acontecendo nessa reta final. Hoje, por exemplo, passou na Câmara o texto base da famosa MP 1185, da qual o ministro Fernando Haddad depende fortemente para tentar chegar perto da meta fiscal que ele mesmo fixou. Acontece que ela passou bastante desidratada, ela perdeu ali aquela ideia que o Haddad tinha de se acabar com a modalidade de juros sobre capital próprio. O relator simplesmente ignorou essa disposição da Fazenda e manteve os juros sobre capital próprio. E mesmo em relação à tributação federal, naqueles benefícios fiscais que as empresas têm para investimento e para custeio, ele deu uma bela mitigada naquilo que a Fazenda pretendia. Então, dos 35 bilhões pretendidos originalmente, não deve ter sobrado tudo. A Fazenda ainda não refez esse cálculo e até alguns técnicos da Fazenda estão dizendo que vai mais ou menos dar na mesma, mas é impossível dar na mesma quando você sabe que não só tirou da MP a ideia de acabar com os juros sobre capital próprio, como ainda concedeu um desconto de 80% sobre o estoque da dívida das empresas que antes tinham desconto dos impostos federais sobre os subsídios. Então, vai ter de ser refeita essa conta. E o Haddad vai ter de pegar a última semana do ano para negociar esse MP no Senado e para inventar outras medidas que compensem essa perda e também a questão da desoneração, que ele também ficou vendido no lance. Então, a capacidade do Executivo hoje de ditar o jogo e de dizer como deve ser a agenda está muito reduzida e muito mitigada em relação ao que o Congresso pode fazer. Agora, e aí, Vera, como é que faz? Fica por isso mesmo? Como é que o presidente poderia recuperar algum controle sobre a agenda? Porque
O Merval Pereira, nosso colega, havia pontuado aqui o seguinte, é que o problema é que nós temos uma agenda de esquerda no governo, em parte do governo, e uma agenda conservadora no Congresso e em parte do governo. Inclusive com aquele episódio, né, do ministro da Agricultura, que fica mais um dia no Congresso para votar contra o governo. Maravilhoso. Essa história mostra Inacreditável. que avacalhou, né? Quer dizer, então você tem o ministro da Agricultura, ele se licencia do ministério, assume o cargo de senador para votar no Flávio Dino. Aí ele aproveita, fica mais um dia e vota para derrubar o veto do presidente da República. Dois vetos. Eu também citei esse exemplo do Carlos Fávaro na minha coluna para mostrar o grau de esculhambação, e a palavra é sua, não usei, agora até estou ficando mal de não ter usado, porque é disso que se trata, esculhambação pura e simples. É bem preciso. Eu acho que essa questão de conservadorismo versus uma agenda mais liberal, ela está, sim, na gênese de algumas dessas cabeçadas, mas eu acho que, na prática, Sardenberg, o que dita mesmo é o vil metal, sabe? É a coisa da emenda, é a coisa do... Tanto que esses partidos que têm ali na sua base políticos mais conservadores, eles estão na base do governo. O que acontece é que ficou muito conveniente para esses partidos estarem em qualquer governo, seja ele de esquerda ou de direita, e ainda assim não votarem com esse governo quando não lhes interessa. Olha, tá difícil hoje o contato com a Vera e é telefone. Vamos dar uma olhada aqui. Estou pensando se a gente reconecta. Eu acho que já deu para a Vera concluir o pensamento dela, Carlos Alberto. Eu estou falando isso por causa da conclusão do pensamento, mas também por causa do nosso horário, hein? Sim, e só para completar, né, a opinião da Vera é que, como ela disse, né, o que está determinando isso é o vil metal, ou seja, o controle sobre o orçamento, o controle sobre os gastos, como, por exemplo, o fato de o Congresso ter conseguido colocar no orçamento cada vez mais as chamadas emendas impositivas, né? Emenda impositiva é aquela em que os deputados e senadores indicam para onde vai o dinheiro e o governo não pode discutir isso, não pode discutir se vai ou não vai, que é obrigado a cumprir e liberar o dinheiro. Então é um poder enorme do Congresso Nacional sobre a execução do orçamento, sobre o gasto público, né? O que claramente dificulta para o governo, por exemplo, o controle das contas, fazer superávit, controlar, etc., porque uma parte dos gastos e uma parte relevante dos gastos está inteiramente sob controle do Congresso Nacional. Bom, era esse o recado. Desculpas à Vera pelas... Cadê? Desculpa nossa não, né? A telefonia que... Mas enfim, desculpas a Vera. Isso. E seguimos então com o intervalo? Exatamente, já voltamos.